lubrificar é você inserir um produto para reduzir o atrito entre duas peças. Então, por exemplo, a arma, ela é um conjunto que quando você coloca o ferrolho em cima, você tem um atrito. Em cada ciclo que a arma faz para realizar um disparo, ela tem um atrito. Se você parar para pensar também, o seu gatilho gera atrito, o cão gera atrito, a sua trava gera atrito, o retém gera atrito. Hoje, quando você pensa em redução de atrito por meio do lubrificante, você tem que levar em consideração alguns pontos. Primeiro ponto, qual erro tem? O primeiro ponto é simples, é que existem lubrificantes basicamente no mercado de 3 origens que você deve pensar: os minerais, os semissintéticos e os sintéticos. Em geral, você vai procurar os lubrificantes que sejam neutros, como eu já falei, o pH em 7. Você vai procurar os lubrificantes que sejam apolares, que não se misturem com a água, tá ok? E você vai procurar também uma outra tendência, qual é? Os lubrificantes, além de se classificar entre minerais, semissintéticos e sintéticos, de modo geral, porque existem outras classificações, tá ok? Mas eu estou falando aqui do que a gente vai utilizar. Eles também se classificam por sua composição. Então existem os gasosos, você tem os líquidos propriamente ditos. Por exemplo, esse aqui é um lubrificante líquido, ele é neutro e é líquido. Esse outro aqui é um lubrificante líquido, tá ok também. E eu tenho os semissólidos, que é o terceiro. Então, em termos de semissólido, por exemplo, eu posso utilizar uma graxa como essa aqui. Quando eu olho aqui a composição dela, ela diz que possui óleos minerais parafínicos. Parafínicos. Inicialmente, esses óleos parafínicos, que é outra tecnologia que você deve pensar, eles são bem melhores para a sua arma. Por quê? Tem uma densidade melhor, a viscosidade dele também é melhor. Então, por isso, sempre que você procurar um produto desse tipo, além dele ser neutro, além dele ser apolar, como esse aqui, por exemplo, é neutro, como esse tipo aqui é apolar, como esse tipo aqui também é parafínico, você tem que ter essa junção de elementos para poder entender melhor o que vai acontecer com o seu material. Além disso, depois desses 3, eu tenho o quarto elemento, que é o lubrificante sólido. E aí, por exemplo, eu tenho aqui o grafite. É comum, já ouvi muitas pessoas dizerem que pegam grafite, colocam aqui nos trilhos do ferrolho e depois simplesmente ciclam a arma para que o grafite consiga realizar o seu trabalho de deslizar com maior facilidade. Então, tecnicamente, eu tenho esse grafite aqui, que ele seria um lubrificante sólido. Então, se eu fosse optar hoje para limpar minha arma, eu iria começar na seguinte escala. Vamos rever a escala: gasoso, líquido, semissólido e sólido. Ou seja, eu saio do 1 ao 4. Buscaria nunca colocar o 4, que são os lubrificantes sólidos. Tá ok? Na verdade, existe uma ciência que vai estudar esses compostos e ela vai dizer que o ideal, na verdade, é você fazer uma junção de diversos elementos. Um óleo fino, um óleo mais grosso e uma graxa. Isso mesmo. Então, essa ciência, o nome dela é tribologia. E ela estuda essa relação com a diminuição do atrito. Ou seja, ela busca estudar os lubrificantes como um todo. Um exemplo clássico que o pessoal utiliza muito é esse aqui, o óleo Singer. Quando você lê aqui no rótulo do óleo Singer, ele diz: óleo lubrificante formulado a partir de óleos minerais, do petróleo, do tipo parafínico. Perfeito! É um óleo mineral? Beleza, mas ele é parafínico, ele tem um conjunto de aditivos aqui que vão fazer um trabalho específico com a sua arma em termos de lubrificação. Só que tem um porém, esse óleo ele é muito fino. Então, quando eu coloco esse óleo aqui no meu conjunto de mecanismos, eu corro o risco desse óleo escorrer e, escorrendo, ele está junto aqui com as minhas munições. Então, em algum momento, pode ser que tenha excesso de óleo nas minhas munições e gere uma pane futura na minha arma. E, em geral, esse óleo Singer, por exemplo, ele também não é anticorrosivo. Ele é apenas um óleo lubrificante. Então, eu tenho que ter esse cuidado quando vou escolher o meu material. O que eu estou querendo é só lubrificar ou eu estou querendo também proteger ele contra a corrosão? Então, quando fosse limpar minha arma, eu pensaria em duas coisas. O que eu vou fazer para desengraxar e desengripar e o que eu vou fazer para lubrificar e proteger contra a corrosão. Então, por que as pessoas comumente compram o WD?
Porque elas compram o iClub, porque elas compram o Loctite, porque essencialmente esses produtos eles já são compostos como um todo. Eles trazem em si a função desengripante, que vai limpar a sua arma, mas eles trazem também a proteção por meio do aspecto anticorrosivo. Então hoje o mercado ele é muito ganho por esse tipo de produto aqui, porque ele tem essa capacidade de realizar multitarefas. Então são compostos de multitarefa que tem essa possibilidade, essa capacidade de realizar um serviço melhor na sua arma. Ruten, qual você indica? Cara, eu confesso a você que eu não tenho assim uma coisa específica em minha mente. Até porque se quase todos eles têm basicamente a mesma composição, embora muitas vezes você não ache isso aqui no rótulo, você vai ter um produto que o importante é você manter sua arma limpa e ter produto que faça manutenção. Agora eu não dispensaria que o que eu aplicar tenha a proteção, que seja anticorrosiva. Porque não adianta só lubrificar a arma. Você lubrificar a arma e não tem nada que faça o processo de anticorrosão, a sua arma vai passar por um processo de oxidação, ela vai entrar em corrosão. E aí você vai encontrar depois sua arma com marca de ferrugem, vai ficar triste e você pode até retirar a marca de ferrugem, mas o processo de ferrugem vai continuar lá e você vai ter que trabalhar com neutralizantes o resto da sua vida enquanto você tiver a sua arma. Sobre as graxas, eu queria dizer para você que é muito comum as pessoas pensarem, quando pensam graxa, elas dizem assim, eu vou comprar uma graxa de lítio. Por que graxa de lítio? Existem vários tipos de graxa. Primeira coisa que eu quero deixar claro, a cor da graxa não importa. O que importa é a sua composição. A graxa azul, graxa vermelha, a graxa branca, não importa. O que importa é a composição. Em geral, em arma a gente utiliza graxa de lítio. Posso colocar outra graxa? Não tem? Pode, mas sabendo que outra graxa vai ter uma capacidade menor de combater a corrosão, tá bom? Então por isso que nós utilizamos graxa de lítio no geral. Segunda coisa que eu penso a respeito da graxa é que ela não pode ser colocada em excesso. Se você fosse colocar graxa hoje no seu material, no seu equipamento, onde você colocaria? Eu particularmente só gosto de colocar graxa aqui no trilho, só no trilho. Então, e assim, muito pouco elemento de graxa. Então, quando eu penso em tribologia, por exemplo, eu posso colocar uma graxa lá no trilho, eu posso colocar um lubrificante mais denso nos meus mecanismos e posso utilizar, por exemplo, um mais fino, como o Singer, ou um lubrificantezinho fino, como esse aqui do próprio kit de arma, na parte externa. Então, a tribologia ela diz isso, que eu tenho que ter essa sabedoria, esse conhecimento de perceber onde precisa mais e onde precisa menos esse conteúdo. Tá bom? Ruten, eu já ouvi dizer que eu trabalho querosene. Pego querosene, coloco com o óleo lá do carro, que é um óleo sintético. Todo mundo diz que óleo sintético é bom. Eu já disse, olha, se você pode não utilizar o óleo do carro, eu desaconselho a utilização do óleo do carro. O querosene, na verdade, ele é um intermediário, é um composto químico intermediário entre a gasolina e o diesel. E ele, de cara, sem muito arrudeio, para a gente não perder tempo com isso aqui, por quê? Ele é tóxico. Se ele é tóxico, eu não vou utilizar na minha arma, tá bom? Porque ele vai afetar a mim. Ele é tóxico especificamente ao ser humano. Então, não utilizo o querosene por isso, tá bom?